Olá, hoje vamos falar um pouco sobre a terapia gênica para anemia falciforme. Grupo constituído por Amanda Mazzini, Jonathan dos Anjos, Letícia Kaiser, Iago Mazzarini e Inara Nunes. A hemoglobina é uma proteína responsável por transportar oxigênio e está presente nas hemácias. A hemoglobina humana, do adulto normal, é um tetrâmero que consiste em dois pares de polipeptídeos diferentes, chamados de cadeia alfa e cadeia beta da globina. Cada cadeia da globina é constituída por seu próprio grupo M, que contém ferro no interior. Já a anemia falciforme é uma hemoglobinopatia hereditária, caracterizada pela presença de uma hemoglobina anormal HbS ou HbC. A hemoglobina S é causada por uma mutação missense no gene 11p15.4, que codifica a cadeia beta da globina, resultando em uma alteração do ácido glutâmico da posição 6 por vanila. Essa doença apresenta-se em seguintes subtipos genotípicos: homozigota HBSS, anemia falciforme; heterozigota e doente HBSC ou HBSB, doença falciforme; heterozigota e não doente HbAS, traço falcêmico. Oxigênio, Quando há baixa tensão de oxigênio, a hemoglobina S sofre uma modificação na sua conformação molecular, devido à presença do aminoácido valina, que interage com o receptor de fenilalanina e leucina na cadeia beta da hemoglobina S adjacente, formando um polímero no citoplasma da hemácia desoxigenada. Essa polimerização deforma o eritrócito, fazendo com que a célula perca seu formato discoide, tornando-se alongada com filamentos na sua extremidade, que são as hemácias em forma de depranócito. A contínua alteração morfológica provoca lesões crônicas na membrana celular a partir da produção de eros. O eritrócito se torna irreversivelmente falcizado, ou seja, até certo momento a oxigenação da hemoglobina é suficiente para reverter o quadro de falcização. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, em 2016, mais de 5% da população mundial é portadora de genes responsáveis por hemoglobinas anormais. A anemia falciforme, especificamente, é mais frequente na África e em populações cujos ancestrais são provenientes do continente africano, como a América do Norte, Central e do Sul. É comum também na Arábia Saudita, Índia e na região do Mediterrâneo, como Grécia, Turquia e Itália. Aproximadamente 1 em 600 afro-americanos nascem com anemia falciforme. A condição heterozigota dessa doença encontra-se presente em 8% dos afro-americanos, porém em regiões como o centro-oeste da África, até 25% dos recém-nascidos são heterozigotos. No Brasil, a anemia falciforme possui incidência de 1 para 3 mil recém-nascidos e é mais frequente nas regiões norte e nordeste do país, de 6 a 10%, onde a maior parte da população é afrodescendente, quando comparada às regiões sul e sudeste, onde a prevalência é menor, de 2 a 3%. Segundo dados do Ministério da Saúde, estima-se a existência de cerca de 2 milhões de indivíduos com traço falciforme e 8 mil afetados com a doença falciforme no Brasil. A miscigenação entre populações indígenas, imigrantes, europeus e africanos contribuiu bastante para a dispersão dos genes, das mutações das hemoglobinas, tornando a anemia falciforme a doença hereditária mais prevalente no país. Os eritrócitos falciformes irreversíveis têm redução na sua sobrevida. Sobrevivem em torno de 10 a 30 dias. A capacidade também é aumentada de adesão ao endotélio vascular, principalmente devido à alta viscosidade do sangue, aumento que esses também promovem a deposição do grande número de eritrócitos alterados na superfície endotelial, o que então reduz a luz dos capilares, provocando estase, que poderá se intensificar pela diminuição da temperatura do ambiente. Como consequência da estase, ocorre hipóxia tecidual, levando mais moléculas de HbS a seu estado desoxigenado, piorando a situação circulatória já desfavorável. Os tecidos mal perfundidos podem sofrer infartos com necrose e formação de fibrose. É importante lembrar, no entanto, que a formação desses polímeros não é constante. O paciente apresenta crises de falcização, decorrente de gatilhos como desoxigenação, infecção, acidose e desidratação. O paciente pode, inclusive, entrar em crise de falcização por reação hemolítica transfusional, já que essa promove inflamação excessiva e hemólise das hemácias transfundidas. Sintomas associados a essa doença são então decorrentes da vasoclusão, a qual se inicia nos primeiros meses de vida, quando ocorre a troca do HbF por HbS. O primeiro sintoma observado, ainda no início da vida, é da actalite, vasoclusão das mãos e dos pés do recém-nascido, causando inflamação e edema da região.
O indivíduo com anemia falciforme apresenta hemólise crônica pela diminuição do tempo da sobrevida das hemácias, decorrente das alterações da membrana. Essa hemólise sobrecarrega o fígado, causando icterícia e esplenomegalia. E também tem um aumento da liberação da eritropoetina, que promove deformações ósseas, dificuldades no desenvolvimento e redirecionamento da medula para a produção de eritrócitos, apresentando reticulocitose e, por consequência, desvio à esquerda, causando uma diminuição na produção das demais células, o que leva a baixa resistência, infecções e ulcerações, tanto pela vasoclusão na periferia quanto pela falta de plaquetas. Além disso, esses indivíduos são suscetíveis a infarto agudo do miocárdio, AVC, síndrome torácica aguda, hipertensão pulmonar, priapismo, que é uma ereção prolongada e dolorida, e vasoclusão das veias penianas. No hemograma, o paciente geralmente irá apresentar anemia grave, pela hemólise acentuada, anisocitose e poiquilocitose marcada pela presença de depranócitos, icodócitos, reticulocitose, redução de hepatoglobina sérica, aumento de bilirrubina sérica indireta, presença de corpos de Raujoli nos eritrócitos decorrente da eritropoese ineficaz, policromasia pela presença de precursores eritroides, hemácias falcizadas, perfil de ferro normal ou aumentado. Além do hemograma, deve ser feito o teste de solubilidade, que apresenta menor custo, menor tempo. Deve ser realizado também o teste de falcização, que apesar de ser de rápida execução, ocorre em muitos falsos positivos. Há também o HPLC, cromatografia líquida de alta resolução, usado para determinar a presença de HBS em recém-nascidos, mas que apesar de ser um teste rápido, é de alto custo. A eletroforese alcalina é a principal exame utilizado, que é um teste quantitativo que diferencia as hemoglobinas A, F, S e C, e depende da migração das moléculas do polo negativo para o polo positivo. O paciente pode receber uma transfusão simples de concentrado de hemácias ou uma transfusão de troca, e apresenta 4 tipos. A terapêutica, que é a mais comum, ou seja, ocorre quando o paciente está em crise de falcização. Além disso, pode ser a profilática, geralmente solicitada em pacientes que já tiveram AVC, bem como a cirúrgica ou em grávidas. Para corrigirmos a sequência incorreta, devemos amplificar separadamente a hemoglobina correta e o gRNA, onde primeiro isolamos e clonamos o gene 11p15.4 por PCR, utilizando os primers específicos e os tampões, e no final é realizada a eletroforese, após é feita a purificação. Apresentam primers iguais, uma vez que a anemia falciforme é caracterizada por uma mutação missense na posição 6, onde leva à troca de uma base nitrogenada que estaria localizada no meio da sequência em questão, portanto, ocorre a troca de GAA para GAT, que durante a tradução promove uma troca de ácido glutâmico para valina, e subsequente comprometimento da estrutura do eritrócitos. O parvovírus B19, que é um vírus de DNA icosaédrico de hélice única e não envelopado com 22 a 26 nanômetros e é o único membro da família Parvoviridae que se sabe ser patogênicos para os seres humanos. A principal propriedade específica dos que motiva a sua utilização na terapia gênica é o fato de esses apresentarem grande tropismo para uma elevada gama de linhagens celulares, bem como as células progenitoras eritroides da medula óssea. Estes vírus adeno-associados podem ainda interagir-se em células em processo de divisão ou pós-mitose, incluindo as diferenciadas, características com grande valor terapêutico. Para usarmos o parvovírus B19, devemos realizar a inserção do gene terapêutico, a sequência do Cas9 e gRNA entre os dois ITRs, onde devemos deletar todos os genes responsáveis pela replicação viral. Dessa forma, é responsável por transportar o gene modificado, através do método CRISPR-Cas9, onde o sistema CRISPR possibilita a edição do genoma pela clivagem do DNA por uma endonuclease, que nesse caso é a Cas9. Ao ser introduzido no paciente em vivo, o gRNA apresenta seus 20 nucleotídeos que irão guiar a sequência que codificaria a valina no final do processo, e assim clivaria a região para a introdução correta, que acontece por meio de um mecanismo de reparo por homologia, ou HDR, pela sequência levada junto com a maquinaria dentro do vírus. Para as condições laboratoriais, são necessárias centrífugas, termocirculadores, cubas e fontes para eletroforese, autoclave, estante para microtubos, freezer a menos 20 graus Celsius e menos 70 graus Celsius, geladeira, CSB, que é a cabine de segurança biológica.
A anemia falciforme é uma hemoglobinopatia hereditária, causada pela presença de hemoglobina anormal, HbS ou HbC, que pode trazer diversos comprometimentos para indivíduos que apresentam esse tipo de anemia, sendo que ela acomete mais de 5% da população mundial e é mais comum na África ou em populações que apresentam ancestrais provenientes do continente africano. O tratamento atualmente é realizado a partir do uso de medicamentos ou até em alguns casos é necessária a realização de transfusões, o que a longo prazo pode comprometer mais o paciente. Portanto, entender e buscar novos mecanismos que auxiliam na melhora do paciente é de extrema importância. A partir disso, o uso do CRISPR-Cas9, como foi apontado ao longo do trabalho, pode ser muito eficiente por modificar pontualmente o gene comprometido por meio de vetores específicos como o parvovírus B19, que apresenta grande tropismo pelos eritrócitos e assim melhorar a qualidade de vida do paciente.